Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula número 2, objeto de conhecimento, a arte medieval. Detalhamento, contexto histórico, características e importância da arte medieval para a humanidade. E vamos dar início a esta aula. Então, iniciamos nossa aula aqui ao lado dessa catedral. Como vocês podem ver, é uma catedral muito sofisticada, com muitos detalhes. Isso porque nós vamos estudar a Idade Média, que foi um longo período. Ela iniciou no século V até o século XV. Então, durante esse período, a Igreja Católica ela foi detentora de todas as manifestações artísticas, desde a música, a pintura, a arquitetura, e não só nas manifestações artísticas, mas também na política, na economia. Então, a Igreja Católica ela tinha grandes poderes. Então, a Idade Média ela foi um período, como eu já falei para vocês, da história que se estendeu do século V ao século XV. Ela começou com a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 depois de Cristo, e encerrou com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 453. Ela é dividida em dois períodos, a Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XII ao XV. Dois estilos foram predominantes nesse período, o estilo românico e o estilo gótico. Então, nós vamos estudar esses dois estilos da Idade Média, tanto o românico quanto o gótico. Vamos estudar a arquitetura, as artes plásticas, ou seja, a pintura e também a escultura. E aqui que vocês podem ver, vou dar um spoiler, né? Nós estamos vendo aqui uma arquitetura do período medieval no estilo gótico. Mas antes de iniciarmos, vamos chamar o professor Ananias, que é o professor de História aqui do Centro de Mídias, que ele vai falar sobre o contexto histórico durante esse período, ou seja, da Idade Média. Vamos ouvi-lo? Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho de História aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito legal, muito bacana, muito interessante, que é a Idade Média Europeia. Lembrando que, quando a gente fala de Idade Média, normalmente a gente acha que tudo aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Mas esses conceitos de feudalismo, cruzadas, feudos, burgueses, enfim, era característica ali da Idade Média da Europa Ocidental, até porque em outras regiões do mundo a gente estava passando por outros momentos históricos. Vamos então conceituar Idade Média, o período que ficou marcado ali pela descentralização do poder e que os historiadores costumam ali datar do século V, ali com a queda do Império Romano, até o século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Esses são os marcos históricos que delimitam ali o início e o final da Idade Média. Vamos também conceituar em dois momentos históricos distintos, para a gente também compreender melhor a Idade Média. Primeiramente, a gente tem a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, caracterizado, mais uma vez, pela descentralização do poder nos chamados feudos. Os países, como a gente conhece hoje, eles não existiam. O poder era fragmentado em vários burgos, ou melhor, em vários feudos, vários senhores feudais, cada um tinha o seu respectivo feudo. Ou seja, o poder era descentralizado ali em relação a, como a gente conhece posteriormente, os Estados-nações modernos, tá, gente? Não existia naquele momento essa divisão, ou melhor, essa unificação do poder nas mãos de um único soberano. Existiam vários feudos que justamente caracterizava esse momento social que a gente conhece como o feudalismo. De outro lado, a gente tem a chamada Baixa Idade Média, que vai do século X
até o século XV, caracterizada ali por mudanças na sociedade feudal e também o que a gente conhece como o renascimento comercial e urbano, o surgimento das rotas comerciais, das pequenas cidades que ficavam ali nessas rotas comerciais, onde habitavam os comerciantes. Essas cidades a gente conhece como burgos, daí o nome das pessoas que moravam nos burgos, os burgueses, que posteriormente vai denominar ali os comerciantes. Então, mais uma vez, Idade Média, início, queda do Império Romano, século V, final, queda de Constantinopla, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, século XV. Principais divisões, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Característica, descentralização do poder. A gente também tem a grande influência da Igreja Católica, que era considerada ali a grande senhora feudal da Idade Média, que tinha tanto poder terreno, até porque ela era detentora de grandes extensões territoriais, como também detinha o chamado poder espiritual, haja vista que ela controlava a religiosidade naquele momento. Então, como vocês ouviram o professor Ananias, professor de História, aqui do Centro de Mídia, que ele falou desse período da Idade Média, que foi um longo período que começou no século V ao século XV, né? Então, como o professor Ananias falou, a Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV, inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. Vocês sabem que durante a Antiguidade, o Império Romano ele tinha grande poder. Os romanos eram grandes guerreiros, então eles dominavam vários territórios. E com a queda do Império Romano, surgiu a Idade Média, certo? Então, durante a Idade Média, a arte europeia ela foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Esta atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos e religiosos. Então, a Igreja Católica tinha um grande poder. E também, nesse contexto, a arte medieval ela se desenvolveu em diversos campos, como a arquitetura, a pintura, a música, a escultura, a literatura. E dois estilos foram predominantes nesse período, o estilo românico e o estilo gótico, que a gente vai estudar com detalhes. Então, na arquitetura, houve a construção de muitas igrejas e catedrais. Aqui nós temos um estilo românico. Também teve a pintura, certo? Como vocês podem ver, esse aqui é um outro estilo que a gente vai estudar com detalhes. Então, nesse período, toda a arte era voltada para a religiosidade. Então, os artistas eles não assinavam o nome nas suas obras, porque era tudo voltado para o quê? Para o teocentrismo, ou seja, Deus estava no centro do mundo. Também na literatura, aqui nós temos uma iluminura. Então, nesse período aqui, a maioria das pessoas não sabiam ler, apenas as pessoas, por exemplo, o clero, certo? Os burgueses que tinham esse domínio da leitura. Então, essas escrituras eram feitas manualmente pelos monges. Então, aqui nós temos uma iluminura. Iluminura, como vocês podem ver, é uma imagem que geralmente era toda feita manualmente e com fios de ouro, como vocês podem ver. Então, algumas páginas elas tinham as iniciais de letra ou eram ilustradas com figuras, né, ou de santos ou da burguesia. Então, esse período, como foi falado para vocês, a igreja detinha grande poder. E agora vamos falar sobre as características da Idade Média. Então, nós temos o teocentrismo, ou seja, temas religiosos. Então, nesse período, tudo era voltado para Deus. Deus estava no centro do mundo. Todas as artes,
a pintura, a arquitetura, a música. Então, tudo que não era voltado para a religiosidade não era bem-vindo pela igreja. Então, na arquitetura, construções de igrejas, catedrais, palácios nos estilos românico e gótico. Então, nesse período, havia grandes invasões. Então, foi aí que houve a construção dos castelos, que era uma forma de se proteger contra as invasões. Então, os castelos eram algo para uns muros muito grossos, né, para impedir a invasão dos vassalos, né? E não havia autoria de obras artísticas, ou seja, os artistas, eles não assinavam suas obras. Tudo era voltado para o quê? Para Deus. Os temas eram todos religiosos. Então, como foi falado, o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do mundo. Os temas eram religiosos, como vocês podem ver aqui. Então, e nesse período aqui, a pintura era estilizada, certo? Eles não estavam interessados em pintar uma pessoa natural, realista. Aqui há muito simbolismo que depois a gente vai analisar essa pintura com detalhes. Bem, o teocentrismo medieval, ele representou a relação entre o divino, ou seja, a religião, e os seres humanos medievos, onde havia a existência de uma única verdade inspirada em Cristo e nos preceitos da Bíblia. Segundo o teocentrismo, o ser humano, para se realizar, deve se submeter à vontade divina, mesmo que isso vá contra os seus desejos. Então, o ser humano, ele tinha que todas as suas realizações eram feitas para o quê? Para Deus. Então, tudo que não era voltado para a religiosidade era considerado profano e também não era bem-vindo na doutrina da Igreja Católica. E como é que era a arquitetura? Bem, como foi falado, existia dois estilos, o românico e o gótico. Aqui nós temos uma igreja no estilo românico, como vocês podem ver. Nesse período havia grandes invasões, havia muitas construções de castelos para proteger o povo que vivia ali, e também as igrejas, como vocês podem ver, ela era tinha bastante solidez, as paredes eram muito grossas, como vocês podem ver. E agora vamos analisar um pouco mais o que foi a arte românica. Bem, na arquitetura românica, é um estilo arquitetônico que surgiu na Europa por volta do século X e durou até a segunda metade do século XII. O termo românico faz referência à influência da arquitetura romana presente em vários elementos desse estilo arquitetônico. Então, como é que era a arquitetura românica? Na arquitetura temos os castelos, como já foi falado, igrejas e mosteiros que revelam um estilo mais pesado em relação à arte gótica, com poucas janelas. Nesses locais a entrada de luz era escassa, então por as paredes ser muito grossas e poucas janelas, então havia pouca luz no interior dessas igrejas. E vamos agora mostrar para vocês as características da arquitetura românica. Temos a grandiosidade e solidez. Solidez porque tinha as paredes grossas. Horizontalidade, ou seja, ela era muito comprida. Utilização das abóbadas. Abóbadas é aquela parte redonda no teto das igrejas. Paredes grossas, como foi falado. Interior pouco adornado, ou seja, não tinha muitas pinturas, não tinha muito ornamento, havia poucas janelas e uma porta principal, a de entrada, e os arcos eram redondos. Nós vamos mostrar agora para vocês a Catedral de Pisa, que ela foi construída no estilo românico. Então, como vocês podem ver aqui, olha só,
a horizontalidade dela, ou seja, é uma igreja bem comprida, olha só. Aqui vocês podem observar, as janelas são muito pequenas, certo? As paredes muito grossas, como vocês podem observar. Aqui nós temos uma porta, certo? Principal. E temos aqui, ó, a abóboda aqui, essa parte redonda aqui. Estão vendo? Então, aqui é uma estrutura, certo? De uma arquitetura românica. Então, essa aqui, ela é a Catedral de Pisa. Ela foi dedicada à Virgem Maria, que é um templo católico da Itália, localizada na cidade de Pisa. É o maior exemplo do estilo românico toscano. Ela foi declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, ela pertence à humanidade, ou seja, ela não pode ser reformada, certo? Nem destruída, porque é um patrimônio da humanidade. O edifício ele tem uma planta num desenho de cruz, como vocês podem ver aqui em cima, certo? Cruz latina, seu estilo românico incorporou elementos de tradições árabes, lombardas, bizantinas e clássicas, configurando a versão toscana do estilo. Então, aqui são vários estilos, certo? Além do românico. Então, como já foi falado, aqui temos a grandiosidade, né? Solidez, utilização das abóbodas aqui, como vocês podem ver. Paredes muito grossas, interior pouco ordenado, poucas janelas, ou seja, muito pequenas, e uma porta de entrada. Então, esse é o estilo românico. E vamos agora analisar a pintura românica. Na pintura e escultura, os temas estavam essencialmente voltados para a religião. Essas manifestações artísticas eram encontradas nas igrejas e nos castelos com o intuito de adornar, bem como instruir as pessoas sobre os temas religiosos. E vamos mostrar mais uma vez uma pintura no estilo românico. Então, como a maioria dos fiéis não sabia ler, as pinturas tinham o objetivo de ensinar os fiéis os dogmas da Igreja Católica. Aqui nós temos uma imagem aqui, é um afresco, ou seja, ela foi feita em cimento fresco, e como vocês podem observar aqui, tem a deformação, ou seja, um estilo estilizado. Jesus Cristo está no centro, como vocês podem ver, ele é uma figura maior do que as outras dos apóstolos e dos anjos. Então, por que essa deformação das imagens? Então, a deformação era para transmitir sentimentos religiosos. As figuras nem sempre eram produzidas nas proporções certas. Então, a deformação, na verdade, traz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que o cercam, como vocês já viram. E também tem o colorismo, ou seja, a aplicação de cores puras. Quais são as cores puras, como vocês podem ver? São as cores primárias, certo? Então, sem meios tons e preocupação com a luz e sombra. Então, o colorismo, ele realizou-se no emprego de cores chapadas, sem preocupação com meios tons ou jogos de luz, sombras, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza, como vocês podem ver na imagem. Então, era toda estilizada. Afrescos feitos em cores vivas e fortes, elas preenchiam as paredes dos templos religiosos. O que é um afresco? Afresco é uma pintura que ela é produzida no cimento fresco e nas paredes. Então, nas catedrais havia muito afresco, ou seja, essas pinturas que eram produzidas quando o cimento estava fresco. Agora vamos analisar a escultura românica. As esculturas românicas eram produzidas para adornar os locais sagrados. A grande temática girava em torno da religiosidade.
Eram esculturas antinaturais e normalmente representadas por figuras entalhadas nas paredes das igrejas. Alguns relevos também enfeitavam as fachadas. Então, vamos mostrar para vocês essas esculturas românicas. Como vocês podem ver, essas esculturas eram esculpidas nas paredes, então, das igrejas românicas. Aqui nós temos o portal de entrada e aqui são histórias, tá? São histórias bíblicas, como vocês podem ver, que os fiéis, eles são, vamos dizer assim, alfabetizados através dessas imagens. Então, todas essas imagens, elas contam histórias bíblicas. Então, o papel didático da arte, o que as escrituras são para os educados, as imagens são para os ignorantes, que veem através delas o que eles devem aceitar. No românico, o estilo e a forma dependem do seu significado. O propósito reflete aspectos específicos do pensamento medieval. Então, aqui nós temos a escultura. Agora nós vamos ver outro estilo, que é o estilo gótico. Então, a arte medieval gótica é posterior à arte românica e foi desenvolvida no período denominado de Baixa Idade Média, no século X ao século XV. Diferente da arte românica, a arte gótica revelou maior leveza e abertura. Vamos agora analisar a arquitetura gótica. Então, a arquitetura gótica refere-se a um estilo arquitetônico que vigorou durante a Baixa Idade Média, séculos X ao XV. As igrejas, as catedrais, as basílicas e os mosteiros são as principais referências da arquitetura gótica. Por isso, a arte gótica é também conhecida como a arte das catedrais. Vamos agora analisar as características da arquitetura gótica. Temas religiosos, como o românico, arte monumental e suntuosa, verticalidade nas construções, paredes mais finas e leves, maior número de janelas e portas, arcos ogivais, grande iluminação interior, torres pontiagudas, esguias e grande ornamentação. E a gente vai mostrar uma igreja, tá? Nós vamos mostrar a Catedral de Notre-Dame de Paris nesse estilo. Como vocês podem ver aqui, nós temos estilo gótico, bem diferente do românico. Olha aqui as torres pontiagudas, certo? Aqui na entrada temos 3 portais, as janelas são maiores, as paredes são mais finas. Então, é uma arte monumental e suntuosa. Aqui nós temos a verticalidade, ou seja, é muito alta, certo? Maior número de janelas e portas, grande iluminação interior, torres pontiagudas, olha só, várias cores, várias torres aqui. Arco quebrado ogival, que são esses arcos aqui, ó. Certo? E arco botante. Então, esse é o estilo gótico, certo? Então, agora vamos analisar a escultura gótica. A escultura gótica também expressa o desejo de verticalidade, como vocês podem ver nas esculturas. Aqui nós temos os apóstolos, então, como vocês podem ver, tem a verticalidade, ou seja, eles são muito compridos. Então, contudo, ele esboça também o naturalismo, capaz de atribuir movimento e vida às esculturas, as quais são quase sempre um complemento à arquitetura. Então, essas esculturas também eram esculpidas nas paredes das catedrais góticas. Nós temos também a gárgula. O que é a gárgula? As gárgulas são a parte saliente das calhas de telhados que se destinam a escoar águas pluviais a certa distância da parede e que eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas,
comumente presentes na arquitetura gótica. Vamos mostrar agora essas imagens. Como vocês podem ver aqui, olha, são figuras monstruosas. Então, acredita-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. E agora vamos mostrar para vocês como é que era a pintura gótica. Bem, ela adornava murais, afrescos e vitrais. Buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. Então, as igrejas góticas também, havia os vitrais, onde também eram produzidas pinturas no vitrais, que também contavam as histórias bíblicas. Então, os fiéis entravam nessas igrejas e ficavam maravilhosos com a suntuosidade, com a beleza e com a verticalidade, ou seja, eram catedrais muito altas, com a beleza era riquíssima em detalhes. Então, geralmente, as pinturas, elas buscavam representar os seres com realismo e tratavam de temas religiosos. Os principais artistas do período foram os que deram início à pintura do Renascimento. E vamos agora mostrar para vocês essa pintura aqui de Giotto. Então, o Giotto, ele revolucionou a pintura no período da Idade Média. Aqui nós estamos vendo aqui Jesus Cristo morto, ali bem próximo a ele nós temos a Virgem Maria e aos pés deles nós temos a Madalena. Então aí tem um clima assim de desespero, por exemplo, os 10 anjos lá no céu estão bastante agitados e aqui os apóstolos olhando essa cena. Então, o Giotto, ele criou um comodismo, uma emoção nos espectadores ao observarem essa pintura. Então, na pintura do gótico, ela continua amplamente voltada para a religião e há variados ciclos narrativos sobre a vida de Jesus, Maria e dos santos, como vocês podem ver na imagem, com cenas simples do cotidiano e momentos grandiosos. A grande novidade introduzida pelo gótico foi a pintura a óleo. Lembra que a pintura era a fresco, certo? Então aí foi introduzida a pintura a óleo, conhecida desde a antiguidade, mas popularizada somente nesse período, quando sua técnica se refina imensamente, permitindo a representação da natureza, do corpo e do espaço, com elevado grau de detalhamento e verossimilhança, além de possibilitar sutis gradações de tonalidade. Aí, como vocês observam na pintura, o Giotto, ele não usa aquelas cores fortes, cores primárias, principalmente vocês viram lá, Cristo e Majestade, que havia um colorismo, as cores eram muito fortes, certo? E havia também o desenho, havia um simbolismo muito grande, então as figuras eram estilizadas, diferente daqui, que as cores são mais suaves, e tem um clima assim de comovidade aqui, contando essa passagem bíblica da morte de Jesus Cristo com os apóstolos e os anjos do céu. Então, o Giotto fez uma revolução da pintura e a partir daí surgiu a Idade Moderna, certo? Então, assim nós terminamos a nossa aula sobre a Idade Média, sobre esses dois períodos, né? Que foi dividido o estilo gótico e o estilo românico. Então, assim finalizamos essa aula.